Olá, você que está trabalhando com a acreditação ONA, está na iminência de uma auditoria, está se preparando para um upgrade, é a primeira auditoria ou você não entendeu o que o manual quer dizer, principalmente nessa nova versão. Como que eu não cometo erro? Como que eu vou chegar na auditoria e fazer um bom trabalho e não ficar com dúvida do que o avaliador está me perguntando? Eu sou o Célio Luiz, consultor há mais de 40 anos, pessoal, e trabalho com a ONA desde 99. Eu fui professor de avaliadores, então eu sei como é que eles pensam. Já estive sentado aí no seu lugar, em comitê de qualidade, já fui diretor do hospital, já exerci diversos cargos na área hospitalar, inclusive na direção de administrativa financeira e direção geral do hospital. E trabalho com esse tema há muito tempo, sou professor de diversas faculdades. E aqui, qual que é o meu objetivo? Te ensinar a interpretar o manual de maneira prática e assim você fazer um excelente trabalho dentro do seu hospital, da sua clínica, do seu laboratório. Caso você queira alguns dos nossos serviços, está aí mentoria individual em grupo, diagnóstico, consultoria presencial ou à distância, ou o nosso Tira Dúvidas. Tira Dúvidas, como é que ele funciona? Você entra lá no link, está escrito aqui embaixo na descrição, você faz o pagamento, escolhe o horário que melhor lhe convier. A gente abriu 2 horários agora para vocês poderem preencher, os outros horários estão lotados. Você entra lá, escolhe o horário, faz o pagamento e você vai conversar diretamente comigo, fazendo aí um bom trabalho para a sua auditoria ou para a gestão da qualidade do seu hospital. Hoje nós vamos começar um tema novo, nós temos um grupo de requisito novo do impacto ambiental, de que ele trata. Então, uma nomenclatura diferente, alguns cálculos, algumas exigências bem diferentes e bem novas que o pessoal da área de saúde não está muito acostumado a fazer. Temos requisitos novos. Então, vamos acompanhar aí a nossa aula, verificando o que nós podemos aprender sobre esse tema aí. Lembra de deixar um curtir, um compartilhar, escrever alguma coisa no comentário para que isso se torne relevante. Se você é um usuário aqui frequente, lembra que isso faz toda a diferença. A gente não consegue competir com as piadas e as dancinhas que andam por aí, não é mesmo, pessoal? Vamos lá direto ao nosso assunto. Impacto ambiental, nova subseção, novo grupo de requisito e novos requisitos. Algo novo que nós vamos explicar aqui no nosso canal. Vamos lá, direto para o primeiro requisito sem perder tempo. Realizar uma análise das vulnerabilidades climáticas que possam impactar a operação da organização. Meu Deus do céu, analisar vulnerabilidades climáticas. Meu Deus, onde que a ONU estava com a cabeça? Mas pessoal, temos algumas situações novas neste manual. Vamos lá, olha, mapear as vulnerabilidades climáticas que podem impactar a operação. Meu Deus do céu, vou ter que monitorar agora o degelo da Antártica? Não, não é bem isso, pessoal. Mas vamos lá, quais são os critérios de maneira objetiva? Os riscos de interrupção de energia, por exemplo, de abastecimento de água, falhas logísticas, por exemplo, tem greve de caminhoneiro, greve de alguma coisa. Então, temos que analisar quais são as falhas logísticas dentro desse processo, o risco de desabastecimento, em relação a isso, eventos extremos na sua região, por exemplo, deslizamento de terra, enchentes, como nós vimos no Rio Grande do Sul alguns anos atrás, calores extremos, frio extremo, picos de poluição, queimadas, fumaça de queimadas, tempestades, problemas de clima. Então, tem que analisar onde que está situado o seu hospital, sua clínica. Ele está numa rota aí de problemas climáticos, então nós temos que organizar, verificar essas vulnerabilidades, porque o meu plano de contingência tem que estar preparado para enfrentar essas situações. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Bom, eu tenho um hospital próximo de um rio. Eu tenho que analisar quais são os riscos que podem ter neste processo dentro dessa possibilidade da localização que está o meu hospital. Então, verificar esse aumento da demanda ou necessidade de reorganização em função de um problema climático. Os planos de contingência têm que ser muito bem montados. Tudo vai depender do tipo do hospital, da localização desse hospital.
Então, se você foi vítima de enchente, onde que fica o teu hospital, a tua clínica, então tem que analisar esse contexto mais do ambiente externo, que é o que a ONA está pedindo aí, pessoal, em relação a esse aspecto. O que mais? A integração com a defesa civil, então é muito comum você, se você tem de SUS principalmente, se você é um pronto atendimento, um pronto-socorro, se você tem convênio com o SUS, se você é um pronto-socorro, um pronto atendimento conveniado com o município, você tem que ter uma integração com a defesa civil, uma parceria, uma documentação, um procedimento, um canal. Você tem que mostrar para o avaliador qual que é a integração que você tem. Então tem que ter um procedimento, canal de ligação, contato, quem que é responsável pela integração de defesa civil do município, do estado. Então isso tem que estar à mão, porque você vai procurar, tem um vendaval, né, teve uma enchente, que para quem que você vai ligar? Ah, deixa eu procurar o telefone, nessa hora ninguém acha. Então essas contingências têm que estar muito próximas e muito bem disponíveis para casos de calamidades de impacto ambiental. A estratégia de resposta a esses desastres, as medidas de adaptação. Então, tem que ensaiar, tem que brincar de desgraça, infelizmente, para você poder produzir essas estratégias que vão variar de acordo muito com a localização do hospital, pessoal. Desde a situação de um hospital que está próximo de um rio, que já há históricos de enchente, a um hospital que pode ser vítima de uma grande queimada na região e que a fumaça atrapalhe, contribua de alguma maneira com a solução de continuidade, por exemplo, no atendimento hospitalar. Então, as ações preventivas, de resposta, de recuperação, para casos de pandemias. Lógico, a pandemia vai depender tudo, né, do contexto, mas certos mecanismos, certas estruturas você pode montar e startar. Então, bom, imagine que surja um novo Covid agora. Quais são as medidas que já vocês vão startar? Então, certas estruturas, quem eu convoco, quais as pessoas, quais as medidas que eu já vou poder, qual que é o grupo de plano de ação. É como se fosse uma brigada, sabe a brigada que a gente tem? Né? A brigada, de vez em quando, a gente treina lá para um incêndio que a gente não sabe se vai acontecer algum dia, não sabe o lugar que vai acontecer, mas todo mundo treina. Então, nesse caso, esse plano de recuperação, no caso de pandemias ou qualquer outra situação climática, é mais ou menos como se fosse uma brigada. Você vai treinar quais são as ações que você vai fazer para pandemias, calores, secas, tempestades, né, e outras situações que possam envolver. Então, o que a ONA diz? Que o planejamento deve incluir a avaliação da situação atual, ambiental, do local, os protocolos de comunicação, com quem eu converso, com a Defesa Civil, com o bombeiro, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, né, com quem que eu faço essa contingência, se eu tenho um quartel do Exército próximo, da Marinha, da Aeronáutica, o que eu consigo, né, trabalhar com esse protocolo de comunicação, o protocolo, o plano de contingência, os mecanismos de coordenação intersetorial que envolvem esse requisito. Sugestão de evidência, pessoal. A matriz de riscos climáticos, que você vai colocar lá, a minha sugestão, localização e as possibilidades de riscos climáticos que você tem. Alguns riscos climáticos às vezes nunca acontecem, mas você tem que prever. Né? Furacão, tempestade, esse tipo de coisa. Né? Alguns a gente não tem no Brasil, né? Maremoto, terremoto, mas alguns a gente tem mais possibilidade de que aconteça. Então, um mapa de risco e um mapa de vulnerabilidade, o palavrinha difícil, os planos de contingência, os protocolos de respostas contendo os telefones de disponibilidade, quais são as pessoas a serem acionadas e o registro desses impactos potenciais que pode acontecer dentro de um hospital, ok? Tudo isso vai traduzir através de procedimento. Então, você vai pegar tudo que está escrito aqui e vai traduzir em um ou mais procedimentos. Próximo item, tudo ainda de nível 1, lembrando que estamos falando de nível 1. Considerar critérios ambientais em seus planos de estruturação física ou organizacional. Então, toda vez que eu for reestruturar a minha a estrutura físico-funcional, eu tenho que considerar esses critérios ambientais e se eu estou reorganizando meus processos internos, eu também sempre tenho que pensar nisso. Então, basicamente, o que acontece? Então, as obras e reformas devem priorizar o quê? Eficiência energética, mobilidade sustentável, ventilação natural, iluminação natural, materiais de baixo impacto,
e avaliação também do risco ao meio ambiente. Então, toda vez que você for fazer uma reforma, você vai ter que incluir um item lá no projeto, tem que estar evidente, você pede para o engenheiro incluir isso, uma aba, né, questões ambientais. Aí você vai incluir isso aqui, vai pedir para o engenheiro, para o arquiteto, incluir essas recomendações, essas orientações, se forem possíveis de se adaptar, e isso tem que deixar muito claro. Então, o engenheiro, o arquiteto, deixa isso de maneira clara, de que maneira ele privilegiou, dentro das possibilidades da estrutura daquele local, esses critérios aqui. Então, a sugestão de evidência é o projeto arquitetônico com vistas para o impacto ambiental. Então, não basta o engenheiro falar, o arquiteto falar. Tem que estar escrito no memorial descritivo, em algum lugar que foram observados isso aqui, esses critérios, e assinado pelo engenheiro ou arquiteto. O parecer técnico e o planejamento das obras de maneira sustentável, pessoal. Item 3, né, o requisito 1.3, implementar ações para o uso de energia limpa e renovável. É moderno. Então, sempre que possível, o que você vai fazer? Priorizar as fontes como a solar, a eólica, o biogás, com metas para a transição de energia e de redução de emissões. Então, priorizar, implementar isso de maneira que você... Sério, mas eu não tenho condições de implementar isso. Ok, né? Dentro das possibilidades que você tiver, você vai tentar implementar, caminhar nesse sentido. Tá? Então, aqui é um critério que a ONA colocou, né? Implementar ações para o uso de energia limpa e renovável. Se eu não atingir, não é só você não colocar painel, mas sério, eu não tenho como colocar painel solar, eu não tenho como colocar mais biogás, eu não tenho como fazer uma transição de uma matriz energética, porque eu já estou, né, sem dinheiro para nada, mal consigo pagar os funcionários. Bom, mas então tenta trocar uma lâmpada, tenta economizar água, tenta economizar de maneira mais ambiental, né, reciclagem de lixo, né? Tenta outra situação. Não há necessidade de você... a ONA não pode obrigar você a colocar, por exemplo, energia solar. Ela está dizendo assim, ó, priorizar fontes, né? O uso, recomenda-se o uso, né? Implementar ações. Ela não está dizendo aqui no requisito que você tem que implementar energia solar. Ela está orientando, dando sugestões. Então, acompanhar o uso de energia não renovável, por exemplo, eletricidade, gás, petróleo. Acompanhar de forma eficiente e responsável o uso da energia, o que eu acabei de falar, monitoramento contínuo da eletricidade, do gás, ver se ninguém está consumindo nada mais. Oportunidades de eficiência energética, então promover essa transição sempre que possível. Ó, tá até, promover a transição gradual sempre que viável. E incorporar tecnologia sustentável, vai trocar lâmpada por lâmpada de LED, mais econômica, né? Vai sempre nesse sentido. Então, o que vai ter? Contratos de energia limpa, relatórios de consumo com seus indicadores, instalação de sistemas renováveis, se for possível, ações de redução de consumo, indicadores de toda essa parafernália aqui de evidências para esse requisito. Próximo, ainda de nível 1. Implantar e manter efetivo de gestão de resíduos, né, manter um sistema efetivo, né, que tenha resultado de gestão de resíduos em todas as etapas com foco na segurança, rastreabilidade e redução dos impactos ambientais. É o famoso PGRSS sem mais novidades. Basicamente é ele, pessoal. Então, a gestão completa do resíduo, né? E a ONA observa também os registros administrativos, operacionais e assistenciais. Essa é a novidade. Ela inclui aqui questões administrativas e operacionais. Às vezes você tem lá o óleo do carro, da ambulância, e você joga lá no bueiro. Percebe? Então, ela ampliou um pouquinho esse conceito, porque muitos avaliadores chegavam lá, olhavam o PGSS, ou olhavam só aspectos assistenciais, esqueciam que tinha aspectos operacionais e administrativos que impactavam no ambiente. Então, a conformidade legal, a segregação, o transporte, a destinação correta, né? Então, aqui, né, o laudo de destinação final, que a gente sempre fala, o monitoramento, a melhoria contínua, a redução e o reaproveitamento, que nós já falamos de outros impactos. E a sugestão de evidência é o PGRSS sempre atualizado, registros de treinamento na gestão do resíduo, contrato com esses fornecedores definindo a responsabilidade deles pela destinação final, isso é importante.
né? O contrato com esses fornecedores, indicadores de resíduos, importante, e as auditorias e rastreabilidade da destinação final aí desses requisitos. Requisitos não, né? Desses resíduos, melhor falando. Vamos lá. O último requisito de hoje: realizar o acompanhamento de sua pegada de carbono. Nossa, olha que novidade! Realizar o acompanhamento de sua pegada de carbono por meio da elaboração do inventário inicial de emissões GE. O que é GE? Gases de efeito estufa, com o objetivo de monitorar, compreender e reduzir as emissões geradas por suas atividades assistenciais, administrativas e operacionais. Novidade enorme aqui no manual, bem complicadinho para algumas pessoas, e nós vamos destrinchar isso aqui. Antes de mais nada, deixa o seu like, faz algum comentário e principalmente aqui em relação a essa parte, se você chegou até aqui, eu preparei um resumo com alguns exemplos de como a gente faz o cálculo do GE. Né? Como é que a gente faz esse cálculo? De que maneira a gente faz? Então, eu fiz um PDFzinho ali para vocês poderem acessar isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa simplesmente escrever no comentário "eu quero". Eu quero, escreve no comentário "eu quero", que eu mando para você este PDF com alguns exemplos de como a gente calcula essa pegada de carbono no seu laboratório, no seu hospital ou na sua clínica. Algo bem interessante e novo, tá? Então, o que acontece que o manual está dizendo? Inventário das emissões do gás de efeito estufa, né? Principalmente dióxido de carbono, metano, entre outros gases. O que é a pegada de carbono, pessoal? É um termo novo, utilizado muito aí nas questões de gestão ambiental, mas basicamente o que ele é? É a quantidade total de emissões diretas e indiretas associadas ao funcionamento daquela organização ou daquela instituição. Tá? Isso basicamente é a pegada de carbono. Logo na sequência, eu vou mostrar para vocês aí mais ou menos um pouquinho sobre ela, vou explicar um pouquinho. Então, o que ela fala? Monitoramento contínuo mediante indicadores dessa pegada de carbono, definição, né, desses indicadores com as metas, respectivas metas, plano de redução dessas emissões, integração com a gestão e a estratégia. Então, eu tenho que ter uma estratégia agora de analisar pegada de carbono. Olha só que coisa nova aqui no manual. Pegada de carbono pegou, hein? Pegou. Vamos lá. O que é, então, como é que eu faço esse cálculo, da emissão de carbono? Então, primeiro a gente tem que uma definição de escopo, né? O que eu vou medir? Então, as emissões, normalmente, elas são categorizadas pela origem e pelo controle que o hospital tem sobre elas. Então, nós temos alguns cenários, né? Alguns escopos. Então, vamos lá, as emissões diretas. O que são emissões diretas? Então, são as fontes que o hospital possui e que ele controla diretamente. Por exemplo, a combustão estacionária, se você tem uma caldeira a gás natural, se você tem a óleo a diesel, geradores de emergência, que você liga, testa de vez em quando para ele estar fazendo, se ele está funcionando, ou se ele funcionou durante aquele mês. A frota própria, se você tem ambulância própria, veículo de logística, carro de diretoria, veículos, né, de transporte, alguma coisa nesse sentido. Emissões fugitivas, por exemplo, quando tem vazamento de gases refrigerantes, por exemplo, ar-condicionado e geladeira, principalmente laboratório, ar-condicionado, né? Principalmente os gases anestésicos, por exemplo, o óxido nitroso e o isoflurano, né, que tem alto potencial de aquecimento global. Então, eu tenho que ter registro, né, de quanto gás vazou desses gases, se eventualmente teve algum incidente desse aspecto. Então, essas são o quê? As emissões diretas. O hospital tem o quê? Possui controle. Né? Ele mesmo detém aquela produção e controla diretamente. O que são as emissões indiretas? As emissões indiretas são as energias que eu uso para movimentar, eventualmente, algum hospital e que eu não produzo. Um exemplo, refere-se, por exemplo, ao consumo de energia elétrica comprada da rede. Então, o cálculo é baseado por onde? Em quilowatts-hora multiplicado pelo fator da emissão da matriz nacional. Então, no Brasil, ele é conhecido pelo SIN, Sistema Integrado Nacional. Então, eu vou multiplicar a quantidade de quilowatts-hora pelo fator de emissão da matriz energética nacional. Tá? Nós vamos encontrar isso lá no SIM.
É um pouquinho complicado, você vai acessar lá no nosso material como é que faz esse cálculo aqui. E o terceiro escopo são outras emissões indiretas que são pegas da cadeia de valor. Então, nós temos aonde? Frequentemente, a maior parte da pegada hospitalar, até 70%, 80%, vem da onde? Resíduo, cadeia de suprimentos e transporte. Então, resíduos. Então, a emissão gerada no tratamento de lixo hospitalar comum, você vai para incinerador, você vai para onde que vai esse resíduo? Então, essas emissões são calculadas. A cadeia de suprimento, fabricação, transporte de medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, fabricação de equipamentos, insumos, órteses e próteses, são esse conjunto de situação e propriamente pelo deslocamento também de funcionários, pacientes, acompanhantes para o hospital, que seria o nosso escopo, o terceiro escopo disso. Então, a fórmula de cálculo que se recomenda, ele é muito básico. Então, está aqui na fórmula, as emissões totais, ela é o resultado, que ela sempre vai ser expressa em toneladas de CO2, ou equivalente a TCO2e, e de onde que ela vem? Então, as emissões totais é do produto da multiplicação dos dados da atividade, ou seja, a quantidade consumida, litros de diesel, quilowatts-hora, quilograma de resíduo de lixo, vezes o quê? Vezes o fator de emissão, que é um coeficiente que converte a atividade em gases de efeito estufa. Tá? Então, é isso que você vai transformar tudo isso numa fórmula. Dessa maneira, você vai conseguir chegar ao TCO2e, que é o que a ONU está pedindo agora, hein? Como é que você vai fazer isso? De que maneira, Célio, eu faço esse dado complicado que você acabou de dizer? Não estou entendendo como é que funciona. Muito simples. Primeiro, o que você vai fazer? Coleta de dados. Vai unir as contas de luz, nota fiscal de combustível, registro de compra de gases anestésicos, relatório de resíduos, e você vai colocar tudo isso numa planilha de gestão. Você vai escolher os fatores, tá? Como utilizar as bases de dados confiáveis. Nós temos várias, tem o IPCC, o DEFRA. O que eu recomendo para vocês? O Programa Brasileiro GHC Protocol, tá? Essa ferramenta sugerida está aqui, ó, tá? Então, essa ferramenta que eu sugiro para vocês, que você vai utilizar para poder fazer o cálculo da emissão. E como é que é o cálculo? Você vai converter todos os gases para CO2, equivalente, e você vai usar uma fórmula, um cálculo de carbono, que é a GWP, que você vai ter disponível para fazer esse cálculo de emissão de gases de efeito estufa. E o relatório, você vai consolidar tudo isso no inventário de emissão de gases estufa, de acordo com o que eu sugiro para vocês, o padrão ISO 14064, que é uma boa referência para você poder buscar dados sobre isso. A ideia aqui, pessoal, se vocês tiverem muita dificuldade, mesmo com material, a gente pode preparar uma aula específica para ajudar vocês a fazer os cálculos aí da emissão de efeito estufa. Para isso, a gente precisa bastante da interação de vocês com esse assunto, para que seja relevante e a gente consiga atingir o maior número de pessoas aí, entendeu? Bom, finalmente, o que nós temos ainda em relação a esse processo é a sugestão de evidências, que seria o inventário desses gases estufa, o relatório de consumo, o plano de ação para diminuir o efeito estufa, capacitação técnica das equipes, de como a gente pode trabalhar isso, e a comunicação dos resultados dentro desse aspecto. Então, lembro para vocês, escreva quero que eu te mando um PDF com um exemplo para vocês entenderem como que a gente pode fazer o cálculo desse GE. Beleza? Então, pessoal, lembra de curtir, compartilhar, escrever algum comentário. Fique atento às nossas lives. Já fizemos uma live e fique atento que nós estamos fazendo live. Você pode tirar dúvidas ao vivo numa grande live que a gente tem aí programado para você. Fique atento aos nossos canais. Valeu, até a próxima!